Agora é a melhor hora do culto, amém, irmãos? Tem muita gente que gosta de louvor e o louvor ele realmente vai subir quando Jesus voltar. Ele é o que vai prevalecer. Mas a palavra diz que é a palavra do Senhor que nos liberta. É a palavra do Senhor que nos transforma. Então, você precisa estar atento quando Deus estiver falando, amém? E eu percebo que na hora da palavra é o momento em que as pessoas mais dispersam, mais sentem sono, mais ficam agitadas, é no momento da palavra. Porque o inimigo sabe que é neste momento em que Deus vai entrar, vai ministrar através da palavra dele, vai gerar transformação dentro de você. E se tem uma pessoa que está muito preocupada com a sua transformação, é o diabo. Então, quando você está ouvindo a palavra de Deus, às vezes chega a dizer, essa palavra não foi boa, nossa, a palavra foi chata, não foi para mim. Mas é como se a gente chamasse Deus, o Espírito Santo vai me entender, que me perdoe, de ignorante. Porque como que Deus coloca você aqui se você não precisa ouvir o que Ele está falando? Então Ele não sabe o que Ele está fazendo. Porque Ele coloca você aqui para ouvir o que Ele está falando e Ele não está falando com ninguém. Porque a palavra não é boa. Ou então a gente tende a achar que a palavra é para quem não veio. Deus também não sabe o que Ele faz. Porque Ele deixa quem não sabe lá fora e quem sabe aqui dentro. A gente está falando de um Deus soberano que está acima de todas as coisas. Se você está aqui e se a palavra está sendo ministrada, com certeza é para você e é para mim. O Espírito Santo quer nos transformar em alguma área. E pode ser que não sirva para você em um determinado momento, mas em algum momento você vai lembrar da palavra e vai dizer, na palavra diz. Porque às vezes você pensa assim, mas como que eu vou lembrar? Eu não lembro de tudo. Eu não sou um computador que fica tudo armazenado. Concordo. Você não vai lembrar do sermão, mas você vai lembrar que na Bíblia tem uma situação assim. Que na Bíblia há uma situação que se encaixa com o seu momento, e é isso que você vai lembrar. Já ouvi uma pregação, eu gosto muito de palavra. E eu sempre fico, já ouvi uma pregação que fala dessa história. Na Bíblia diz isso porque eu já ouvi tal pregador pregar sobre essa história. Se a nossa ferramenta é a palavra, se a nossa armadura é a palavra, nós temos que estar sabendo manuseá-la, irmãos. O que eu vejo de crente que está na igreja há anos e não sabe manusear a palavra, não tem prazer em ler a Bíblia. É difícil, irmãos, lógico. É difícil, principalmente para quem não gosta de ler. Eu estou aprendendo, criando hábito agora. Porque o Espírito Santo está me cobrando, porque eu aprendi que quanto mais eu me dedico à palavra, quanto mais eu ofereço a palavra, mais ela me oferece também do conteúdo que Deus tem para mim. Quanto mais você se dedicar à palavra de Deus, mais retorno da palavra você vai ter. Mais respostas para a sua situação você vai ter. Eu fiz um propósito com Deus de 1 hora com Deus por dia. Estava passando um momento muito difícil, tinha ouvido muitas pessoas e eu falei, eu não quero ouvir mais ninguém. Eu não quero ver mais ninguém, eu não quero saber mais o que ninguém tem a falar a meu respeito. Eu quero saber o que Deus pensa da minha situação. E o que Deus pensa de mim. E o que Deus quer que eu faça. Se Ele quiser que eu faça nada, então é Ele quem vai me dizer. Porque eu não aguento mais pessoas dizerem, faça isso ou faça aquilo, e no meu coração não testifica nada. E eu fiz essa 1 hora com Deus. E nessa 1 hora com Deus não foi fácil, irmão. Teve dias de eu orar em pé, com a minha Bíblia na mão, pela casa, Senhor, em nome de Jesus, parecia que eu ia dormir em pé. Porque era muito sono, eu não sabia de onde vinha. Eu trabalho 9 horas da manhã, eu não acordo cedo. E eu andava com a Bíblia na mão e eu lia a Bíblia. E quando lendo a Bíblia em pé, andando, o sono me consumiu. Eu ficava, Satanás, sai daqui. E foi difícil, mas foram os momentos que Deus mais me respondeu. Porque foi o momento em que eu estive ali disposta a ouvir o que Deus tinha para mim. Tem pessoas que ficam na igreja há muito tempo e você percebe que ela não dá frutos, que ela não evolui, que ela não vai para frente. Porque, irmãos, você tem que estar disposto a praticar. Quando você entra num emprego novo, o que você faz? Peraí, eu preciso aprender o que vai acontecer aqui. O que eu preciso fazer? Qual é a minha função? Como é que você sabe qual é essa função? Você chega no seu chefe e fala assim, e aí, o que eu tenho que fazer?
Você já chegou em Deus e disse, e aí Deus, o que o Senhor quer de mim? E aí Espírito Santo, não dá para eu ficar parada aqui com a seara desse tamanho, com tanta coisa para fazer. O que o Senhor quer de mim? Não o que eu acho que é bom para mim. Porque eu vou te ser sincero, não é confortável estar aqui. O pastor falou, você prega? Eu falei, tinha escrito algumas coisas no celular, e o Espírito Santo, põe esse negócio no papel, que daqui a pouco eu vou precisar. Às vezes eu vou em algumas igrejas, sempre visito, e eu falei, Espírito Santo, uma hora o pastor vai precisar, e eu não coloquei esse negócio no papel, e a palavra estava meio embaralhada em mim, assim, Deus me falava algumas coisas, eu nem sei, irmãos, como vai ser, mas Deus sabe. Mas precisamos estar atentos ao que Deus quer de mim. Não é gostoso ficar aí sentado ouvindo? É uma delícia, irmãos. Eu também já fiquei aí sentado ouvindo. Mas já pensou se todo mundo ficar sentado ouvindo? Ah, que bom. Ninguém ia ter o que falar, né? A gente ia ficar parado olhando para o altar vazio, orando para que Deus falasse no íntimo de cada um. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Se dediquem à palavra. Prestem atenção. De repente, você não foi chamado para pregar, mas você foi chamado para aconselhar. O irmão Davi, por exemplo, ele fala de Deus uma facilidade muito grande lá na padaria. Eu trabalhei com ele. E ele fala de Deus uma facilidade muito grande. É um chamado. Eu não tenho essa facilidade, irmãos. Eu consigo subir no púlpito e pregar. Chamado, cada um tem um. Só que para todo chamado, eu preciso estar baseado e fundamentado na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Vamos ver, irmãos, o que Deus vai tirar daqui. Eu só sirvo a comida. Se você não gostar da comida, você reclama com o cozinheiro. Amém? Eu não preparo a comida, é ele, lá em cima. Se você não gostar, você fala para ele, não gostei da comida, eu só sirvo. Amém? Vamos orar? Soberano e Altíssimo Deus, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, carentes da Tua palavra, precisamos Te ouvir, Espírito Santo, nessa noite. Há muitas questões em nós que precisam, ó Pai, de esclarecimentos. E muitas vezes, ó Pai, o Senhor não vai esclarecer, mas que o Senhor nos traga, ó Pai, ao coração a paz de que estamos no centro da Tua vontade. Mas para isso precisamos ouvir de Ti, sermos renovados e libertos essa noite. Deus, fala conosco, precisamos, Espírito Santo, nos alimentar da Tua palavra. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha nos encher essa noite e que eu fale exatamente aquilo que está no seu coração, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém? Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim: Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-lo do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Amém? Essa palavra fala sobre a libertação do povo do Egito. Amém? Deus liberta o povo e a gente vai chegar até o episódio do Mar Vermelho. O que me deixou mais entusiasmada com essa palavra é quando Deus ele se move a favor daquele povo. E ele fala assim, opa, parou. Agora eu vou agir. Ele fala, eu desci, porque agora o negócio é comigo. Não estou me agradando. É como se Deus dissesse assim, vou pôr um final nessa situação. Agora é hora da vitória. Oh, glória! Quantas vezes a gente fica ansiando, eu sempre falo com a Cris, eu ligo para a Cris e falo, Cris, eu não vejo a hora de Deus falar para mim, filha, agora chega, agora acabou, agora vai chegar essa vitória. Eu sempre falo, né, Cris? Ai, Cris, não vejo a hora de Deus falar para mim, filha, agora acabou. E esse povo ouviu Deus falar para eles, Moisés falou, Moisés, eu estou vendo aquele povo sofrer demais, e agora eu vou agir.
quando Deus, Ele se coloca a agir ao nosso favor, um dia Deus falou para mim assim, olha, eu vi que alguma coisa estranha estava acontecendo na minha vida, e Deus falou assim, olha, eu vou entrar dentro da tua casa, e vou pôr tudo no lugar, porque tem algumas coisas ali que eu não estou me agradando. E realmente eu via que algumas coisas entre eu e meu marido não havia ajustes. E Deus falou assim, eu vou entrar e vou pôr cada um no seu devido lugar. Eu falei, ô Glória, nossa, que delícia, saí de lá dando glória a Deus. Eu falei, agora Deus vai agir. Só que quando Deus, Ele age, não pense você que vai ser tudo do jeito que você está imaginando, Alice no País das Maravilhas. Não vai ser. É certo de que o final é feliz, amém? Deus tem um final feliz para mim e para você. Deus tem um final de vitória. E eu aprendi que se não está feliz é porque não é o final. Né? Se você está numa situação que ainda não está resolvida, é porque ainda não é o fim. Então não fique triste. Você vai chegar lá no Mar Vermelho e ele vai se abrir, amém? Mas o que eu observei é que quando Deus começou a agir, a primeira coisa que Ele fez com Moisés foi tirar Moisés do lugar onde ele estava. Ele falou para Moisés assim, pega a sua família e volta lá para o Egito. O que Deus faz conosco quando Ele se põe de pé para trabalhar ao nosso favor? Ele nos tira da zona do conforto. Não pense que quando Deus começar a trabalhar na sua vida, você vai ficar sentado assistindo. Ai, Deus colocando tudo no lugar. Consertando meu marido, abrindo porta de emprego, pagando minhas contas, me levantando ministerialmente. Ai, reformando a minha casa. E eu só assistindo, ô glória. Quando Deus começar a agir na sua vida, a primeira coisa que Ele vai fazer é te confrontar, é tirar você e mexer com tudo que está à sua volta. Tudo. Deus vai mexer com seus filhos, Deus vai mexer com o seu marido, Deus vai mexer na sua vida financeira, Deus vai mexer com tudo à sua volta. O que Deus falou para Moisés? Sai daí. Agora você vai pegar a sua família, os seus filhos. Eu imagino que não foi confortável para ele sair do conforto dele, da estabilidade com os filhos dele e falar, e agora eu vou para onde? Fazer o que Deus manda, mas Deus... Então eu acho que eu vou chegar lá e vou dizer, povo, vamos embora. E o rei vai dizer, beleza, pode levar, porque Deus mandou. E a gente tem a ilusão de que quando Deus começar a agir na nossa vida, vai ser assim. Só que o que Deus quer de nós quando Ele decide trabalhar? Uma das coisas que Deus exige é disposição. Para Deus trabalhar na minha e na sua vida, há uma condição nossa, nós precisamos nos posicionar. Porque para Deus agir, conforme o clamor daquele povo, Moisés precisou se colocar na posição que Deus queria, para Deus poder agir, irmãos. Deus, Ele vai agir a partir do momento que você se posiciona e fala assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque agir por mim, por você, Deus está disposto o tempo todo. Agora precisamos saber se você está disposto a se colocar na posição que Deus quer para Ele começar a agir. Porque muitas vezes ficamos assim questionando a Deus o porquê de uma situação. Por que Deus? Por quê? Por que não sai? Por que está assim? Por que sempre foi assim? Ou por que está assim agora? Por que não muda? Por que nunca resolve? Já olhou para você? Já saiu da sua zona de conforto? Já se colocou onde Deus quer que você fique? E diga, agora sim, Jesus, não está confortável, mas está no centro da tua vontade. Porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa, irmãos. Nem sempre, eu acho que poucas vezes. A menos que você seja muito sensível à voz do Espírito Santo e esteja sempre em conexão com Ele, porque para mim demorou muito para entender que Deus é que estava no controle da minha vida. Até entender, eu tomei muita atitude achando que eu fosse agir do meu jeito e que ia dar certo. Vocês já viram uma rua quando ela vai ser reformada, o asfalto? O que acontece? Eles não passam uma máquina que arranca aquele asfalto todo? Vocês já viram? Esse dia estava reformando a rua lá perto de casa e eles passam uma máquina que arranca todo aquele asfalto velho. Fica horrível a rua. Fica muito feia. Quando Deus ele trabalha na nossa vida, fica assim. Ele passa com uma máquina e vai tirando tudo que é velho, tudo que é sujo, tudo que não presta, tudo que não é dele. E você olha para a sua vida e você vê buraco, você vê areia, você vê tudo sujo e você pensa, o que vai sair disso aqui?
como ficou horrível. Deus, quando Ele vai trabalhar, Ele passa com a máquina dele mesmo, Ele fala, filho, você quer uma transformação? E Deus fala para você hoje, quer mesmo que essa história seja mudada? Quer mesmo que algumas situações na sua vida que você não entenda seja transformado? Está disposto para que a máquina de Deus passe na sua vida e saia limpando esse eu, esse orgulho, essa sujeira, esses pecados e faça uma rua nova? Para que você consiga viver a plenitude de Deus, o que Deus tem para você. Porque viver a plenitude de Deus, quando a gente fala isso, as pessoas acham que, eu vou viver tudo que Deus tem para mim, minha casa, meu carro, Não. É a paz, é estar dentro da vontade de Deus. Porque eu vejo muita gente atormentada de alma, porque sabe que não está fazendo aquilo que Deus mandou. E quando você não está no centro da vontade de Deus, você dá legalidade para que o diabo haja na sua vida, na sua mente. Mas Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Ele se coloca de pé hoje e diz, ei, eu estou só esperando. Filho, essa situação que você está sofrendo, eu estou sofrendo com você. Prova disso foi o que Deus fala aqui. Ei, eu não gosto de ver meu povo sofrer. E Deus fala assim, eu não me agrado de algumas situações que você passa. Mas a pergunta é, há disposição para permitir que eu trabalhe? Você está disposto a dizer, Espírito Santo, ainda que eu me anule, eu quero sim que o Senhor trabalhe na minha vida. Irmãos, eu sou uma pessoa muito fofa aqui, muito fofa, tem muita gente que me ama, mas o meu marido sabe quem eu sou dentro da minha casa. E um dia no encontro de casais, uma mulher olhou para mim e falou, por que você tem tanta paciência com os jovens da sua igreja e não tem com o seu marido? Por que você ama tantos que estão na tua igreja e não consegue amar o sacerdote da tua casa e ser com ele o mesmo doce que você é com os jovens da sua igreja? Aquilo para mim me confrontou. O Jean olhou para mim e falou assim, eu juro que eu pensei que você ia bater nela. Porque eu fiquei muito irritada. Aquilo me veio de um jeito, eu não gostei. Eu não concordei com aquilo. Eu falei, como ela fala uma coisa dessa para mim? Mas eu havia pedido a Deus, Deus, eu não quero mais ser assim. Deus, eu preciso ser transformada. Irmãos, eu fui muito mudada, amassada, mudei muito, acho que uns 20%. Às vezes eu acho que eu mudei, eu me pego em algumas situações e eu percebo que ainda há muita coisa para Deus fazer. Mas houve a disposição em ser transformada, doeu e dói. Porque quando Deus está fazendo no meio do caminho, a gente quer fazer do nosso jeito e aí dói mais. Mas houve uma disposição em alguma área, eu disse, Espírito Santo, eu estou disposta, mas eu não quero mais viver a minha maneira. Irmãos, às vezes você está numa situação, Deus já mudou tudo que Ele tinha ali. Às vezes você está numa situação que você não aguenta mais. Seja em qual área for, você olha para alguma área da sua vida e você pensa, por que essa situação não muda? Não é assim que Deus queria. Há uma série de coisas na sua vida que você sabe que não é desse jeito que o Espírito Santo queria que fosse. O caminho quem formou foi você. As escolhas quem fez foi você. Por isso que você está nessa condição. E Deus, Ele também olha de lá e fala, filho, eu também não gosto da situação que você está vivendo. Mas eu ouvi algo lindo ontem. Que disse assim, quem determina o tempo que vai ficar no deserto é você mesmo. Você determina quanto tempo você ainda quer passar nessa situação. E uma das coisas que Deus fez com Moisés antes de chegar lá, para fazer tudo o que ele tinha que fazer, foi forjar o caráter dele. A palavra diz, quando a gente vai caminhando, quando Deus chega a Moisés para conversar com ele, há um momento, eu não gravei esse versículo, que diz que Deus ficou irritado com Moisés. De tanto que Moisés dizia, ai meu Deus, mas eu não vou conseguir. Ai meu Deus, mas eu não sei falar. Ai meu Deus, mas mandarão. Ai meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Mas será que eles vão me ouvir? Mas será que vai dar certo? Ai, mas e essa cobra? Será que funciona? Ai meu Deus, o que eu faço? Tem uma hora que Deus fica irritado com Moisés. Tá bom, vou mandar Arão. E vai logo que eu estou mandando. Chega um momento, Deus, Ele é Deus, né? Mas chega um momento em que Deus tem que tomar uma atitude um pouco mais forte. Tem que ser às vezes um pouco mais duro. Eu já contei para vocês que uma vez eu fui ministrar numa igreja e eu desci um cajado lá mó bonito falando sobre mulher. Eu já contei, irmãos, que eu fui numa igreja. Chegou lá, Deus me deu uma palavra mó legal, mó bonita, falando sobre como a mulher tinha que ser com o marido. Sobre Esther.
Foi uma palavra assim que Deus foi me dando no caminho. Eu falei, nossa, que palavra linda, eu vou ministrar lá. E era uma tarde, ciclo de oração, só tinha mulher. Eu falei, vixe, é aqui mesmo. E eu vi que a igreja ficou com uma cara de árvore para mim. E era uma igreja avivada, sabe? Aí ficou, tipo que nem aqui. Porque aqui a gente já está acostumado, mas lá não, é mó avivado. E ficou todo mundo olhando para minha cara assim, sem entender nada. E eu pensei, é cajado, né? Ninguém recebe mesmo. Aí eu sentei, no que eu sentei foi o irmão que ia pregar. Aí ele falou assim, irmã, uma benção a palavra que você ministrou, hein? Deus é na sua vida. Eu falei, amém, irmão, mas é tudo para você. Que bom. Mais um confronto. Né? E Deus, Ele vai forjando o nosso caráter. Quando você está disposto. E o que aconteceu aqui? Quando Deus falou que ia libertar, falou para Moisés, você vai chegar lá e você vai dizer para o rei que é para ele libertar o povo. Mas como é que eu vou mostrar que o Senhor é Deus? Pega esse cajado, joga no chão, vai virar uma cobra. E aí você pega lá pela cauda, ela vai virar cajado. Aí você põe a mão no peito, tira, vai estar branco de lepra. Põe no peito de novo, tira, vai estar curado. São os sinais que eu vou dar. Amém. E ele foi. No que ele foi falar com o rei ficou muito irado. Que absurdo! Mas já era plano de Deus que o rei endurecesse o coração. Porque Deus precisava mostrar a obra dele, a glória dele sobre a vida daquele povo. E o que aconteceu? A palavra diz em Êxodo 5:9. Olha o que o rei falou. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados a fim de que não tenham tempos para ouvirem mentiras. O que aconteceu quando Deus se colocou de pé para agir a favor daquele povo? O rei se irou. Quando Deus, Ele resolve te abençoar, quando Ele decide que é um momento da sua vitória, o diabo, ele vai usar todas as ferramentas que ele tem para atrapalhar o plano de Deus para a sua vida. Para te fazer desistir. Você já reparou que há situações que já está tão difícil, em algum momento vem uma outra situação e fica muito pior, e você pensa, mas meu Deus, já estou com problema com meu marido, daqui a pouco vem meu filho. Nossa, mas já está tão difícil na minha casa agora o desemprego. Nossa, mas já está tão difícil agora eu estou enfermo. Nossa, mas está tão difícil, mas agora meu filho nessa situação. O diabo, ou então você ouve alguém que te fere e você pensa, meu Deus, já estou nessa luta, tanta coisa que eu já ouvi, ainda vem esse abençoado, empresta a boca para o diabo, me lança essa palavra. Porque o diabo, irmãos, ele vai usar todas as ferramentas dele para te fazer desanimar. É esse o papel dele. E eu vou te falar, o diabo executa muito bem o papel dele. Ele é muito astuto e sujo, ele não tem pena de mim, de você. Irmãos, o diabo não tem dó, ele olha, ai, tadinho, eu acho que eu já fiz ele chorar demais. Quanto mais você sofrer, quanto mais você pensar em desistir, mais ele vai usar aquelas ferramentas que sabe que está fazendo efeito. E a palavra diz que o rei mandou dobrar o trabalho deles, e eles ficaram muito desanimados. E a palavra diz que Moisés foi falar com eles de novo. Mas o Senhor diz em Êxodo 6:7, eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu Deus. O que eu quero dizer com isso? Esteja mais atento ao que Deus tem para você. Esteja mais focado lá na terra prometida, ainda que a sua dor esteja maior que a sua fé. Esteja com os olhos focados na promessa que Deus tem para você. Não presta atenção nas setas que o diabo está lançando sobre a sua vida. Ainda que seja difícil, irmãos, porque eu sei. Eu não estou falando aqui a história da carochinha, só teoria. Porque eu sei o que é você estar na dor e eu preciso me levantar porque Deus tem um negócio comigo. E o diabo não vai me parar. E aí, no Êxodo 6:9, diz que os israelitas não queriam ouvir o que Deus tinha para eles. No capítulo 12, no versículo 37... Então, finalmente, depois de todas aquelas pragas, irmãos, não é esse o foco, eu não vou falar as pragas todas, mas houve um momento em que Deus, Ele mostrou a glória dEle sobre o povo, em todas as pragas. Se você quiser, você leia, estou te incentivando a ler. Tem um pastor que fala, eu te encorajo a ler, então leia a Bíblia,
Não fica só assistindo a novela da Record, ela é muito boa, parece que foi muito boa, né? Mas leia, tem muita coisa aqui que não está lá, tem muita coisa lá que não está aqui. Então leia que Deus, ele mostrou a glória de Deus. Ele mostrou a glória dele. Por quê? Porque Deus, ele sabia do coração daquele povo. Ele sabia que se não fosse daquela maneira, o povo não iria crer naquele que estava fazendo a promessa. É a mesma coisa que eu e você. Deus faz um monte de milagre, mas é na próxima dificuldade a gente já coloca o poder de Deus à prova. Mas será que Deus vai fazer? Mas será que vai fazer? Isso é muito difícil. Quantas vezes a gente coloca o poder de Deus em prova? Como se Ele nunca tivesse operado na minha e na sua vida. Não duvide, eu falei na quinta-feira aqui, não duvide do caráter de Deus. Não duvide do que te chamou e do que te prometeu. E a palavra diz que eles foram libertos. Ei, glória a Deus! Realmente, Ele disse que ia se colocar de pé para me honrar e colocou. E a palavra diz em Êxodo 13:17 que Deus levou eles por um outro caminho. E esse caminho levaria eles de frente ao Mar Vermelho. Independente do caminho que nós estejamos, Ele vai nos levar ao lugar da promessa. Seja lá qual caminho você está andando, ainda que você pense, meu Deus, por que está tão longo? Meu Deus, por que está tão estranho esse caminho aqui que eu estou indo? Ele está te conduzindo ao lugar certo. Você vai chegar. Vai se cumprir o que Deus tem na sua vida. E a palavra diz que Deus, Ele escolheu aquele caminho. Tem pessoas que você pensa assim, nossa, mas é tão rápido, né, que acontecem as coisas. Para mim, às vezes, é tão difícil, porque Deus, Ele sabe o caminho exato para você. Porque Deus, Ele conhece seu coração, e só um pai sabe onde trata um filho. E Deus levou eles para se deparar com o Mar Vermelho. Você pensa assim, mas meu Deus, já passei por tudo isso, ainda tem um mar. E pior do que isso, Ele fez o rei vir atrás deles para matar eles. Ué, mas Deus não falou que vai me abençoar? O que significa esse mar? Alguém pode me explicar? Não é assim? Meu Deus, mas já está tão difícil, o senhor ainda me faz perder o emprego. O que significa esse mar, Deus? O senhor pode me explicar? Sabe o que Deus quer dizer? Não fica esperando resposta para tudo. Passa por cima do que Deus mandar você passar. Não fica esperando Deus explicar o que significa esse mar, ou por que o rei está vindo atrás de mim. Se você está em frente ao mar, certamente você vai passar por ele, porque Deus não erra. Mas a gente tem mania de olhar para o mar e ficar esperando resposta. Não espere resposta. Creia que se você está ali, é porque Deus de alguma forma vai fazer você passar por outro lado. E Deus, Ele é especialista em colocar você em situação onde você não tem saída. Ai, que delícia, Deus é ótimo. Eu passo por várias. Onde eu chego e falo, meu Deus, que bom. Outro mar, esse eu não sei se eu passo de barco, se o Senhor vai abrir ele para mim de novo, se vai parar a água, eu não sei. Mas eu vou passar, né? E por que Deus mandou o rei vir atrás, endureceu o coração dele, falou, vai lá matar aquele povo? Sabe por quê? Porque se o rei não viesse atrás, sabe o que o povo ia fazer? Ah, vamos voltar. Ah, eu vou voltar. Ah, esse mar aqui, não, é melhor ir para lá. Como é que nós vamos nadar isso aqui? Essas crianças, idosos, esse monte de gente, não vai dar conta. Às vezes você está numa situação em que Deus quer mostrar mais a glória dele, mas você quer voltar. Você quer desistir, você quer parar. Quantas vezes eu quis parar, e constantemente eu acordo e falo, Deus, esse mar que não abre, Jesus, eu acho que eu vou voltar. Mas Deus, Ele faz vir um rei, com o exército dele muito forte, e fala, agora eu tenho que ficar aqui, ou eu passo ou eu morro. E muitas vezes você não entende o porquê que a situação estreitou tanto, ou porquê você está nessa condição. Mas houve um momento em que Moisés teve que estar atento à voz de Deus, para que ele conseguisse a vitória dele. Deus quer só que você fique quietinho, pare de achar suas soluções, ouça a voz dele e obedeça, porque você só vai conseguir passar para o outro lado quando você obedecer.
Quando você tiver a atitude que Deus quer que você tenha. E a palavra de Deus diz que eles não tinham o que fazer, irmãos. Eu tenho certeza que se o rei não tivesse atrás deles, eles iriam voltar. Ah, eu vou voltar. Poucos ficariam ali com Moisés. E às vezes Deus permite algumas situações para não te perder, para completar a boa obra que Ele tem na sua vida. Porque tem situações que Deus tem que tomar por nós, porque se Ele ficar esperando, a gente não toma. Porque somos seres humanos, somos fracos, somos medrosos. Então há situações que o próprio Deus vai e age por mim e por você. Mas a palavra de Deus diz que Moisés ouviu, e eles passaram e cantaram o hino da vitória. A gente sabe que Deus havia uma promessa sobre a vida dessas pessoas. E mesmo com tudo que Deus fez, muitos não conseguiram crer no Deus que os chamou. Não conseguiam crer. Uma caminhada que era para durar 11 dias, durou 40 anos. Porque na primeira dificuldade aquelas pessoas murmuravam, e eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que Deus sabia como era o coração daquelas pessoas. E Deus tinha um plano todo especial para trabalhar na vida deles, para que eles tomassem posse do que Deus tem para eles. E Deus, Ele sabe como é o meu coração, então Ele já tem um plano para forjar o meu caráter, para eu chegar exatamente onde Ele quer que eu chegue. Deus tem um plano na sua vida, e ainda que os seus caminhos estejam tão difíceis, Ele sabe exatamente como forjar o seu caráter para você chegar no lugar da promessa e não ficar que nem aquele povo, 40 anos ali, rodando em círculo, e Deus querendo que você chegue à terra prometida, e você não chega. Não. Deus quer que você faça o caminho perfeito, e é por isso que muitas vezes Ele permite vários mares na sua frente, vários reis vindo atrás de você querendo te matar, mas é porque quanto mais difícil fica essa situação, maior é a glória de Deus sobre nossas vidas. Amém? Há um caminho perfeito que Deus fez a mim e a você, mas o Senhor, Ele faz a pergunta de novo, assim como Ele fez comigo, e no começo da palavra: você está disposto? Você quer mesmo que eu entre nessa situação? Está disposto a sair do seu lugar de conforto, de comodismo e dizer: Espírito Santo, nessa área aqui está errado. Toma o controle da minha vida. Toma o controle da minha situação. Irmãos, Deus, Ele precisa ser Deus na sua vida em todas as áreas, não em só algumas. Não queira que as coisas sejam do seu jeito. É muito bom, né, se fosse ou não. Não sei, tem hora que Deus coloca a gente numa situação tão difícil. Mas, com certeza, Ele nos ensina. Eu ouvi algo, eu vou compartilhar com vocês novamente, de um filme que eu assisti, que ele fala que Deus, eu falei na quinta, né? Que nós somos como crianças sentadas na sala, vendo Jesus tecer um tapete. Só que a gente vê esse tapete de costa, ao contrário, com muitas cores misturadas, muitas linhas penduradas, mas em um determinado momento, quando aquele tapete estiver pronto, você vai passar para o outro lado do tapete para ver a obra-prima que Deus fez na sua vida. De repente você está do lado de trás do tapete, eu estou ainda, vendo muita coisa bagunçada, mas eu sei que em um determinado momento eu vou passar para o outro lado do tapete. E eu vou conseguir contemplar a boa obra que Deus fez na minha vida, amém? De repente você está assim, mas Deus quer que você esteja pronto para passar para o outro lado e conseguir contemplar. E você vai dizer: Deus verdadeiramente é fiel, amém? Esteja disposto a cumprir o que Deus tem para você. Esteja disposto à reforma que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus também não se agrada com algumas situações, amém? E Ele nos colocou na terra para viver o melhor. Eu aprendi na Assembleia, né? Que a gente tinha que estar aqui para sofrer. Que a gente tinha que sofrer, ser pobre, não ter nada. Mentira, irmãos. Deus não nos colocou na terra para isso. Sofremos sim por amor, ouvimos calúnias, afrontas, nos negamos, não tanto quanto deveria, mas há situações como, por exemplo, nossa, mora na igreja. Nossa, mas de novo igreja? Há situações assim, a gente ouve, né? Ai, para de ser bobo. Esses dias eu estava com
Ai, meu Deus, no aniversário da minha irmã, com os envelopes da lembrancinha, aí falavam assim para mim, o que foi? Quer colher meu dízimo? Eu não ouvi de uma pessoa, eu ouvi de várias. É difícil, irmãos, eu não quero colher o dízimo de ninguém. Mas a gente ouve, não é fácil. Mas a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus, amém? Esteja disposto ao que Deus tem para você. Porque a glória dele vai ser manifesta não na sua vida, na sua história. Amém? Glória a Deus, foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu vou pedir que você aplauda ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, por tudo que Ele fez na nossa vida hoje. Que essa palavra possa estar guardada na tábua do seu coração. Que você fale com Deus, Espírito Santo, faça a sua vontade em mim. Olhe para dentro de você, seja sincero com as suas dificuldades, diga: Deus, eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro, amém?